Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A aeronave que saiu do Paraná em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, girou no ar antes de cair. Este foi o acidente com o maior número de mortes no país desde a queda do voo da Air France em 2009. O voo entre Cascavel e Guarulhos duraria 2 horas. Quando sobrevoava a cidade de Vinhedo, perdeu altitude e despencou sobre o condomínio. Ainda não se sabe o que provocou a queda. A empresa Voipass disse estar prestando informações aos familiares dos passageiros. Os 62 corpos das vítimas que estavam no voo foram retirados da aeronave. Ainda de acordo com o chefe da área de perícias externas da Polícia Federal, todos os esforços estão sendo feitos para que a identificação dos corpos seja concluída o mais rápido possível. Os corpos do copiloto e do piloto que morreram na queda do avião foram enterrados hoje em São Paulo. Humberto de Campos Alencar tinha 61 anos, Danilo Santos Romano, 35, e trabalhava na empresa aérea desde 2022. Para prestar assistência às famílias afetadas pelo trágico acidente do voo 2283 da Voipass na última sexta-feira, que deixou 62 mortos no interior paulista, as defensorias públicas de São Paulo e Paraná criaram um canal exclusivo de comunicação. Os familiares das vítimas poderão acessar o canal para buscar orientações, informações e atendimento sobre as demandas que surgirem relacionadas ao acidente ocorrido em Vinhedo. Quais são os direitos dos familiares de vítimas de acidentes aéreos? E as responsabilidades das companhias aéreas? Quem conduz a investigação sobre esse tipo de acidente? Como impedir novas tragédias? Hoje vamos abordar os principais aspectos legais relacionados a esse acidente com o piloto e advogado especializado em Direito Aeronáutico, Rodrigo Duarte. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Quem nos acompanha nessa entrevista é Leandro Stoliar, repórter do Jornal da Record. Leandro, mais um acidente aéreo abala todo o país, né? Oi, Fara. Oi, doutor Rodrigo. Exatamente isso. O Brasil enfrentou mais um episódio de acidente aéreo, sendo o mais letal desde o trágico acidente com o voo da Air France em 2009. Quando sobrevoava a cidade de Vinhedo, perdeu altitude e caiu em um terreno dentro de um condomínio. Investigadores da Força Aérea Brasileira terminaram a fase inicial da apuração no local onde caiu o avião da Voipass. Já extraíram o conteúdo da caixa preta e agora esse conteúdo vai ser analisado. O espaço permanece interditado. 58 passageiros e 4 tripulantes morreram. A minha pergunta é a seguinte: a companhia aérea, em caso de acidente aéreo como esse, é a primeira a ser investigada? Olha, a investigação de um acidente aéreo, ela segue alguns protocolos internacionais, sendo que, obviamente, a determinar quais foram os aspectos contribuintes para o resultado final do acidente aéreo, leva em consideração também a companhia aérea, como também a manutenção da aeronave, proficiência dos pilotos, condições de tráfego aéreo, condições meteorológicas, enfim, uma série de fatores que são todos observados, estudados, considerados através de um grande comitê que é formado para que essa investigação aconteça. E a companhia aérea ela também faz parte do rol desses itens a serem analisados. Agora, doutor, uma companhia aérea pode ser responsabilizada por eventuais falhas de manutenção, procedimentos inadequados ou outros aspectos relacionados à operação da aeronave. Quem conduz a investigação sobre o acidente? Nós temos 2 investigações muito bem definidas que acontecem em paralelo e elas não se comunicam por força de normativos internacionais, o qual o Brasil é signatário. A investigação produzida pelo CENIPA, né, que faz parte, é um órgão que faz parte do Comando da Aeronáutica. Essa investigação ela tem o único fim de investigar acidentes aéreos para preveni-los no futuro, ou seja, a investigação que o CENIPA já está conduzindo nesse momento, ela vai ter único e exclusivo fim para determinar quais foram os aspectos contribuintes para que esse acidente ocorresse. A investigação do CENIPA vai investigar se houve alguma falha, de novo, para fins de prevenção de novos acidentes. Paralelo a isso, acontece a investigação criminal, e essa investigação criminal vai apurar responsabilidade criminal, ou seja, se aconteceu alguma coisa por negligência, imprudência ou imperícia, seja na parte de manutenção, seja na parte da direção da empresa, seja inclusive na pilotagem do piloto, isso também vai ser considerado na investigação criminal. E essa investigação criminal, a partir do momento que ficar determinado se houve algum crime que possa ser atribuído a alguém, aí a companhia aérea, eventualmente,
pode ter algum tipo de responsabilidade que vai refletir na esfera civil. E aí, na esfera civil, nós temos a questão de indenizações de responsabilidade civil, ou seja, nós temos aqui 3 frentes que eu acabei de abrir: a frente da investigação aeronáutica, a frente da investigação criminal, com possíveis reflexos num possível processo na área civil. Doutor Rodrigo, as defensorias públicas dos estados de São Paulo e Paraná abriram um canal de WhatsApp para oferecer assistência e informações às famílias das vítimas. O senhor acredita que essa iniciativa, essa ferramenta é importante para a comunicação direta entre o Ministério Público e as famílias das vítimas? Afinal, criminosos também têm se aproveitado da tragédia para aplicar golpes, né? Pois é, verdade. É muito triste saber que isso está acontecendo. Eu tive notícias de que vaquinhas virtuais foram colocadas aí na internet a fim de levantar fundos para enterros, traslados de corpos. Isso daí a companhia aérea já tem obrigação, isso já está na lei aeronáutica, já está na norma, isso é definido. A companhia aérea ela tem a obrigação de promover tudo isso, né? Toda essa parte de retorno dos corpos às famílias e dos enterros que tem que ser feitos, enterros, cremações, cerimônias religiosas, o que quer que seja feito, translados dos corpos, tudo isso a companhia aérea vai cobrir. Isso não tem a menor dúvida, então é difícil a gente, até como ser humano, receber uma notícia de que pessoas estão se aproveitando desse momento triste das famílias porque é um acidente aéreo. O que a gente tem que levar em consideração é que esse acidente, por ser um acidente de grandes proporções, envolvendo uma companhia aérea, que não é uma coisa corriqueira, já há muito tempo que não acontecia um acidente desse porte no Brasil, nós tivemos uma pronta ação, tanto do Comando da Aeronáutica, quanto da ANAC, que no mesmo dia já chamaram uma entrevista coletiva para prestar algumas informações, alguns esclarecimentos. Isso nunca tinha acontecido antes, de uma maneira tão rápida, como também o Ministério Público, que nada mais é do que defensor da população, né? E nesse momento, o Ministério Público podendo atuar e se prontificando a fazer essa interface entre as vítimas, porque é muito difícil realmente o momento, e a companhia aérea, já é um suporte, um apoio, até um conforto para que todos os direitos e deveres sejam garantidos. Doutor Rodrigo, que tipo de suporte jurídico está disponível para os parentes das vítimas de tragédias aéreas como a de Vinhedo, num primeiro momento como esse, pós-acidente? Num primeiro momento, é a parte mais difícil, eu diria, que é justamente o reconhecimento dos corpos, né? Num acidente aéreo, às vezes, é muito difícil essa identificação, ela acontece, se ela não é possível de ser feita presencialmente, ela pode ser feita por análise de DNA, como também pode ser feita por presunção, né? Tem acidentes que não é possível recuperar nada, isso acontece, infelizmente. Então, nesse primeiro momento, o suporte jurídico é justamente para que os trâmites do Instituto Médico Legal, para que os corpos possam ser retornados às suas famílias e possam ser devidamente enterrados ou cremados, enfim, o fim que cada família decidir, é o suporte inicial, né? Existe um inquérito policial que acontece, que vai obviamente ter andamento. Então essas pessoas todas, elas são vítimas, né? Todas as pessoas que morreram nesse acidente são vítimas dessa tragédia e diretamente fazem parte, né, desse inquérito policial. As famílias podem acompanhar, como também posteriormente a parte de apuração de responsabilidade civil, que a companhia aérea ela é objetivamente responsável pelo acidente. Então, quem causa um dano, isso está no nosso Código Civil, quem causa um dano a outrem, né, um dano do aspecto civil, essa pessoa ela tem a obrigação de indenizar. Então, o que nós temos? Nós temos aí pessoas com diversas profissões, diversas pais de família, ou arrimos de família, como a gente pode dizer, né? Pessoas que tinham uma vida inteira pela frente, capacidade produtiva, que recebiam um salário, que sustentavam filhos, esposas, maridos, enfim, pais, diversas possibilidades aí de atribuição de dano patrimonial, né, com a perda dessas pessoas, nessas famílias, e aí, objetivamente, a companhia aérea ela tem que indenizar
essa perda da renda que essas famílias tiveram com a morte dessas vítimas no acidente. Doutor Rodrigo, além dessa assistência jurídica que o senhor falou, os familiares das vítimas de acidentes aéreos têm direito também à assistência psicológica para enfrentar o luto? Com certeza absoluta. A companhia aérea ela tem obrigação, e isso está dentro das atribuições que a norma aeronáutica determina para as companhias aéreas, não só para as companhias aéreas, como para qualquer operador aeronáutico, seja ele uma companhia aérea, um táxi aéreo, ou até mesmo um operador privado de aeronaves. Esse operador ele tem a obrigação de suprir essa demanda psicológica das famílias, da perda repentina do seu ente querido, do seu conhecido, do seu familiar, e isso tem que acontecer. Não só nesse momento, né, muito próximo do acidente, como também no decorrer do tempo. Se alguma outra consequência psicológica ou psiquiátrica acontecer, que pode ser que aconteça, a companhia aérea ela tem sim a obrigação de manter esse tratamento até que haja alta do paciente. Aí a pessoa passa a ser um paciente de um analista, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Quais são os passos que os familiares devem seguir para buscar a justiça após um acidente aéreo? O senhor falou aí que é entrar em contato com a companhia, mas quais são os outros passos? Porque tem a questão de indenização, né, por danos aos parentes que morreram, enfim. O que a pessoa que é familiar e que não tem nenhuma informação sobre isso deve fazer? Qual é o passo a passo? Primeiro, entrar em contato com a companhia aérea, né? Já que nós temos o Ministério Público atuando já em favor dessas vítimas, desses familiares, talvez até o Ministério Público já esteja fazendo esse tipo de interlocução entre os familiares e a companhia aérea para a definição dos próximos passos. Caso isso não esteja acontecendo e a companhia aérea não dê qualquer resposta a esses familiares ou não retorne esses contatos, aí tem que procurar a justiça, né? A constituição de um advogado que vai notificar a companhia aérea em caso de negativa de alguma resposta ou ausência de qualquer resposta, acionar o Poder Judiciário para que aí sim o Poder Judiciário possa, diante de todas as suas atribuições, exercer a justiça para esses familiares e garantir todos os direitos que eles têm à sua disposição. Agora, doutor Rodrigo, o STF julga essa semana regras sobre investigações de acidentes aéreos. O processo trata das conclusões sobre as causas dos acidentes obtidas por investigações técnicas dos destroços. Essa discussão é se essas informações podem ser usadas como provas em processos. Qual seria o impacto dessa decisão para as futuras investigações? Hoje essas provas elas não podem ser utilizadas justamente por tratados internacionais que o Brasil é signatário, porque a investigação conduzida pelo CENIPA ela tem um único fim de segurança de voo, prevenção de acidentes. Qualquer outro tipo de investigação que aconteça com fins de apuração de responsabilidade criminal ou civil tem que ser uma investigação paralela e independente. Na prática, isso é muito difícil de acontecer, porque as polícias científicas elas dificilmente têm o conhecimento e a capacidade técnica de fazer uma avaliação ou uma perícia num componente aeronáutico específico, até porque a prioridade hoje é do CENIPA. Então, o CENIPA, muitas vezes, de posse de qualquer componente aeronáutico que precise ser ensaiado, muitas vezes esse ensaio é destrutivo e não sobra nada para a perícia criminal ou uma perícia num processo civil. Então, realmente existe uma dificuldade para que isso aconteça, mas as investigações elas acontecem. Nós tivemos aí algumas investigações que eu já participei de apuração de responsabilidade criminal em que eu fui assistente do Ministério Público, em que a investigação criminal do Ministério Público foi numa linha totalmente diversa da linha da investigação do CENIPA. E a consequência do CENIPA foi uma e a consequência do Ministério Público foi outra, né? Porque o Ministério Público pediu justamente o arquivamento de um inquérito policial e desindiciar pessoas que foram indiciadas no primeiro momento, baseado no relatório do CENIPA. Então, esse julgamento que o STF vai fazer para definir se o Brasil pode utilizar a investigação do CENIPA no âmbito de prevenção de acidentes, ela pode totalmente de encontro às normas da Organização Internacional de Aviação Civil
e colocar o Brasil numa situação muito difícil perante a outras entidades de outros países no mundo. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Rodrigo Duarte, piloto e advogado especializado em Direito Aeronáutico. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, sempre às ordens. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Leandro Stoliar. Valeu, Leandro. Eu que agradeço, Fara. Um abraço, até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!